Ei, homem, você já culpou uma mulher pelas decisões e comportamentos que teve? É esse o assunto que a gente vai falar hoje. Mas antes de continuar o episódio, eu queria me apresentar. Eu sou o Gustavo Frutuoso. Esse é mais um episódio do Um Tanto Quanto Másculo, meu projeto que visa falar de masculinidade saudável a partir de dados, consumo, narrativas e experiência pessoal, tentando promover um debate muito mais saudável sobre o que é a masculinidade. Eu acabei escolhendo esse tema porque recentemente viralizou uma fala de um ex-jogador num podcast criticando as atuações de um outro atleta atualmente e culpando a mulher dele por conta disso. E aí, de primeira, eu acabei tendo um choque do que ele acabou falando e que eu vou trazer aqui dentro desse episódio. E mais do que isso, eu acabei identificando que isso é um modus operandi que nós homens temos dentro da masculinidade, onde a gente acaba culpando as mulheres por coisas que elas não têm a mínima responsabilidade. E esse atleta que acabou sendo criticado e a sua atual companheira também é o Klay Thompson, atual jogador do Dallas Mavericks, multicampeão da NBA, um jogador veterano muito conhecido, que atualmente namora a Megan Thee Stallion, uma famosa rapper que tem músicas como Savage e Hot Girl Summer, além de ter aparecido muitas vezes no top 100 da Billboard. Eles acabaram virando assunto num podcast Hoopin' and Rollery, dos ex-jogadores Jason Williams e Patrick Beverley, onde o Jason Williams, para tentar justificar o baixo desempenho do Klay Thompson, acabou resumindo a Megan Thee Stallion a uma pussy, ou xereca. Eu sou de West Virginia, aprendi muito com os mais velhos brancos. Basta uma única xereca para arrastar um navio de guerra pelo deserto. É assim que é poderoso. Klay Thompson, eu não estou dizendo que é isso, mas pode ser isso mesmo. E aí esse corte acabou viralizando bastante e chegando até o Klay Thompson, que respondeu a essas afirmações do Jason Williams. Se referindo a minha namorada como uma xereca é tão repugnante e perturbador, especialmente de alguém que jogou na NBA. Como vocês se sentiriam se eu me referisse às suas esposas desse jeito? Sejam melhores, parceiros. Muito desapontado. E olhando para toda essa situação, chega a ser bizarro que ainda em 2025 alguém consiga se gravar e postar falando um tipo de coisa dessa, onde seria uma análise profunda sobre um esporte e um atleta em si. Fora todos os meandros de misoginia, que é apenas reduzir a mulher ao seu órgão íntimo e também culpá-la por algo que ela não tem a mínima responsabilidade. Ela não treina, ela não é paga para fazer esse tipo de coisa que o Klay Thompson tá fazendo. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre como as nuances da masculinidade acabam voltando para esse lugar de misoginia e de culpar as mulheres pelos problemas que os homens têm, pelas decisões ruins que os homens têm, pelos comportamentos maus que os homens têm, onde é possível definir essa situação como se o homem tivesse uma posição muito mais de santo, onde a única forma de corromper ele seria feito com uma mulher. Então a gente pode citar vários exemplos dentro da nossa sociedade de coisas que aconteceram e que também acontecem, que a culpa é muito mais voltada à mulher do que necessariamente ao homem por ter tomado essas situações. E aí isso pode começar também desde uma época muito mais antiga e religiosa, como por exemplo a relação de Adão e Eva, onde a Eva é muito mais culpada, sendo que o Adão também comeu do fruto, ou em uma situação muito mais atual, como por exemplo quando você acaba olhando para uma mãe que acabou se tornando solo, onde você a culpa e dá a ela a responsabilidade pelo marido ter ido embora, julgando que ela escolheu mal o pai do filho dela, sendo que na realidade essa pessoa não tem uma bola de cristal para prever que esse cara que ela está se relacionando vai simplesmente ir embora a partir do momento em que ela fica grávida. Outro exemplo relevante que a gente pode citar dentro dessa situação são os casos de traição, onde muitas vezes é apontada a maneira em que a mulher pode ter sido insuficiente para o marido, a amante é chamada de vagabunda e que ela deu em cima e ficou com alguém que era casado, mas quando a gente para olhar para a ótica e análise do que o homem em si, é apenas considerado um errinho que ele teve que ele consegue reparar. Outro ponto é dentro das carreiras femininas que existem, onde a mulher acaba sofrendo uma pressão muito grande em busca dela ter estabilidade e uma carreira promissora, além de uma independência financeira, onde ela é vista como errada por estar abrindo mão da sua família e de cuidar do seu marido, como se o marido dela não fosse um homem adulto e que conseguisse se virar e estar ali disposto também a ajudar ela e incentivar ela a construir uma carreira. Além de todos os outros âmbitos que a gente para analisar numa ótica e uma análise de relacionamento dentro de uma casa, onde parece que o homem não consegue fazer nada sem a mulher estar ali dentro. E ainda nesse âmbito da mulher dentro da sua carreira profissional, muitos conteúdos Red Pills acabam jogando a culpa da mulher por ela não conseguir se relacionar hoje em dia nessa carreira estável e nesse objetivo que essa mulher tem em construir uma carreira legal profissional, onde é posto que ela não tem uma energia feminina para conseguir um namorado, para conseguir um marido, e que o homem não sabe lidar com isso. Além de considerar que mulheres mais velhas que não conseguem ter um relacionamento hoje em dia são as verdadeiras culpadas por conta disso, porque os homens não conseguem lidar com o fato de que uma mulher é uma líder, ganha bem e também é mais velha.
e mais do que isso, obviamente, ela é uma pessoa independente. E parando para analisar a ótica da masculinidade dentro dessa questão, especialmente da carreira em si, é sempre uma busca de reduzir a mulher a um papel único exclusivamente da casa em si, onde a partir do momento em que ela consegue ser independente, ela não precisa do seu dinheiro, ela não precisa que você banque ela nas situações. E mais do que isso, ela tem voz ativa, ela tem uma independência. O homem fica muito mais receoso de conseguir se relacionar com ela, porque ele não é ensinado a ter outros âmbitos de uma relação a dois, onde é posto para ele, né, dessa construção de masculinidade muito mais violenta, o único papel e o dever dele é prover dentro de casa. Então, a partir do momento em que essa mulher está inserida num relacionamento em que ela não precisa de um provedor, ela realmente quer um parceiro na vida dela e que os dois acabam crescendo e trocando muito mais, o homem acaba se tornando extremamente inseguro por algo que é totalmente normal, mas que o homem, dentro dessa construção de masculinidade muito mais violenta do que é o patriarcado também, acaba sendo muito mais fomentado a rechaçar essa ideia do que a fomentá-la e entender que ali tem outra pessoa que também tem os mesmos objetivos que você, que esse próprio homem em si. E além de todos esses pontos que eu falei, obviamente é que a gente tem que entrar naquele âmbito em que as mulheres acabam sendo violentadas, vítimas de algum tipo de violência dentro do dia a dia, dentro da nossa sociedade, onde cada vez mais os números estão mais nas alturas de feminicídios, de abusos, enfim. E existe uma cultura de sempre pensar e questionar a mulher dentro dessa situação, onde por muito tempo veio uma primeira pergunta que era questionar que roupa essa mulher estava usando para ter sido vítima de um abuso ou até mesmo o comportamento que ela teve dentro daquela situação para justificar ela ter sido vítima de uma violência. E bom, eu espero não precisar mastigar toda essa situação para você entender que não é culpa da mulher a maneira que ela se veste ou a maneira que ela se comporta dela ser vítima de alguma violência. É única e exclusivamente culpa desse agressor. E aí a gente chega na grande questão que é esse episódio em si. Como mudar esse modus operandi para a gente cada vez mais promover uma masculinidade saudável para si mesmo e para as mulheres que a gente acaba se relacionando. E acaba sendo um viés muito mais básico, que é assumir as suas responsabilidades. Acho que o homem desde cedo é ensinado a fugir das suas responsabilidades quando não é com outro homem em si, porque quando é com outro homem, ele não consegue assumir a responsabilidade, ele é questionado e muitas vezes acaba sofrendo embates por causa disso, ele acaba tentando sempre reverter a situação. Então, a partir do momento em que, primeiro, você assume que você tem total responsabilidade sobre os seus atos, sobre os seus comportamentos, tanto com homens quanto com mulheres, vai ser muito mais fácil cada vez mais não culpá-las por algo que é totalmente seu. Como você acabar traindo a sua companheira, você acabar ficando totalmente inseguro porque a sua companheira quer focar na carreira dela e tá ganhando, por exemplo, mais que você ou qualquer coisa parecida com isso dentro desse âmbito profissional. E também em outros casos que essa masculinidade mais violenta acaba se aflorando. A segunda parte dentro dessa construção é entender que a mulher é um indivíduo, onde ela não é uma parte sua, ela não é uma chaga que você tem, que pode vir a te transformar num homem que comete erros. Não, nada disso. Ela só tá uma pessoa ali que tá querendo ter uma troca, sentir um amor, sentir um carinho e se relacionar com outra pessoa e não apenas é algo que ela está nessa posição porque ela deveria estar. E a partir do momento que as coisas não correspondem com a sua expectativa, ela é totalmente culpada por causa disso, porque ela só disjunto da sua vida. Promover uma masculinidade saudável passa muito por entender e questionar todas as nuances que estão presentes dentro dessa nossa sociedade. Além de olhar para dentro, olhar para o seu redor e o que acontece com as pessoas. E reconhecer as maneiras que a gente acaba massacrando as mulheres, diretamente e indiretamente. Para assim, cada vez mais promover um ambiente muito mais igual, muito mais seguro, muito mais de amor e carinho. E se você chegou até aqui, eu acredito que você deu uma opinião sobre esse episódio. Então deixa um like, um comentário. Se você quiser escrever de uma maneira muito mais detalhada sobre o assunto, ter uma opinião, que quer compartilhar também, tem o meu contato aqui embaixo. Me siga, se inscreva, minhas redes sociais estão aparecendo agora e fica atento, porque toda quarta-feira tem um episódio novo. Valeu!